mas a inteligência artificial nos permite realizar entregas em um nível muito maior e em um tempo muito menor. Um ponto é como que eu capacito a equipe para que o time de sustentabilidade ou de outras áreas até possam usar a IA da melhor forma. Estamos começando mais um episódio do Plankton Academy Podcast, nessa temporada muito especial, onde a gente está falando sobre a aplicação de IA em todo o mundo da sustentabilidade, né? Como que essa tecnologia nova e disruptiva, ela está impactando a área de sustentabilidade, emissões, resíduos e todos esses assuntos que cercam essa pauta tão importante. E nesse episódio, a gente está com uma convidada muito especial, que é a Sarah Link. Ela é gerente de inteligência climática aqui na Plankton, uma especialista não só na parte de clima, mas em toda a pauta de sustentabilidade. A Sarah também é engenheira química, então ela tem muita propriedade para falar sobre esses assuntos todos, né? Eu quero começar, Sarah, te perguntando sobre qual tu acha que é o principal impacto hoje da IA nesse mundo da sustentabilidade? Como é que ela está transformando, se está ou se ainda não chegou? Como é que tu avalia a IA nesse mundo sustentável? Maravilha. Eu vejo que cada vez mais as empresas têm utilizado, né? A Planta é um exemplo de empresa, né, que tem utilizado aí diariamente nos seus processos, nas entregas que nós realizamos para os clientes e impacta tudo. Então, desde o início, né, desde o contato inicial com o cliente até a fase de elaboração dos projetos, a entrega também desses projetos, então, a IA acaba impactando no geral. E é interessante notar que além de ganhos de produtividade, né, que obviamente a IA acaba auxiliando muito, mas a inteligência artificial nos permite realizar entregas em um nível muito maior e em um tempo muito menor. Uhum. Então auxilia muito também nesse sentido. Além de gerar vários insights, até mesmo em termos de sustentabilidade, que muitas vezes em um curto período de tempo a gente não iria conseguir se não fosse utilizando uma IA. Entendi. O impacto é bem grande já, né? Eu queria entrar parte por parte, para a gente falar sobre resíduos, sobre inventário, para a gente falar sobre todas as pautas principais de quem trabalha hoje na área de sustentabilidade, né? Queria entrar um pouquinho, Sara, na questão do inventário de emissões. Ele sempre foi feito com planilha, ele sempre, né, teve pouca tecnologia, embora as planilhas, né, ajudassem muito. Como que hoje esse inventário, todas as fases dele estão sendo impactadas pela IA hoje já no que tu está enxergando e no que pode, né, ser impactado também no inventário de emissões. Perfeito. Bom, o impacto já começa na fase inicial, que é a coleta de dados. Então, imagine aqui um exemplo de uma empresa que vai ter 20 unidades, e aí para cada unidade vai ter as suas contas de energia, né? Então, vezes 12 meses no ano. Imagina conseguir todos esses dados, entrar em cada conta de energia, retirar informação de quantidade de megawatt consumido em cada mesa e ponta fora ponta, isso para cada unidade. Então, é um trabalho, de fato, manual muito grande. Utilizando uma IA e ainda mais com uma visão computacional, apenas baixando os documentos numa IA, em poucos minutos tu já consegue ter todas as informações planilhadas, o que já facilita muito a próxima etapa, que é do cálculo de emissão. Então, tendo já, né, fatores de emissão, por exemplo, já embutidos numa IA, ela já vai conseguir calcular também automaticamente isso. Então, tu consegue ter todo esse cálculo de emissão de uma forma muito mais precisa também, porque tu vai tirar essa parte manual de olhar documento um por um, né, catar informação, digitar numa planilha, tu tira essa parte muito manual e tu acaba trazendo essa inteligência e aí tu tem muito mais assertividade e um processo muito mais rápido também para tu conseguir o teu resultado. Ótimo. E essas IAs que são grátis ou são baratas, né? Falando de ChatGPT, Claude, Gemini, elas já dão esse ganho, algum ganho, porque aqui na Plankton a gente tem uma IA especialista que é o Plankton Genius, que guia o cliente por toda a jornada, que óbvio é algo muito avançado para clientes de todos os portes e acaba gerando, a gente percebe que gera muito valor para os clientes, né? E é um ótimo produto, né? A gente é suspeito para falar, mas falando de quem estou começando agora, quero testar ChatGPT, quero testar Gemini, Claude, e tu acha que essas etapas que a IA tá dando ganho, né, que tu citou, elas dão ganho já numa IA grátis ou uma IA barata,
ou isso é só para quem tem produtos mais avançados como o da Planton? Uhum. Olha, em uma fase inicial, ela já dá ganho e até mesmo incentivo, né, que as empresas comecem a utilizar IA o quanto antes nos seus processos, nas suas atividades, porque mesmo numa fase inicial, tu já vai conseguir ter uma certa organização. Obviamente que para um nível mais avançado é importante tu usar uma IA que já foi treinada para essa função, para essa atividade, ela vai conseguir, obviamente, ter uma performance muito melhor, mas para iniciar, né, esse processo, tu com certeza já vai ter algum ganho nesse sentido. E dentro do inventário, quais são os principais ganhos, assim, dessas IAs mesmo que são grátis, né? Imagino que tem a questão de leitura de documentos e tal. E qual delas que tu mais tem gostado do que tu tá vendo, que mais estão sendo úteis? Notebook LM, que é uma outra ferramenta também, enfim, para a gente ajudar, né? E até passar esse conhecimento para quem está operando os inventários e já pode ter algum ganho imediatamente com as IAs. Uhum, perfeito. Olha, eu tenho utilizado muito o Claude e o Gemini. Então, o Gemini, ele acaba tendo essa conexão aí direta com o Google, então tem toda essa base de conhecimento. E aí o próprio Gemini, ele é super inteligente nesse quesito de inventário de emissão, pegada de carbono. Então, ele auxilia muito nesse sentido. E o Cloud também, ele faz análises muito avançadas. Até o retorno que o Cloud dá em termos de documentação e outros tipos, né, de documentos, assim, no geral, é muito avançado. Então, eu imagino que utilizar essas 2 ferramentas em conjunto, uma apoiando a outra, já é um excelente início aí para começar essa trajetória. Ótimo. Isso, por exemplo, eu tenho um monte de planilha de transporte, eu posso juntar, imagino, no Gemini, né, para ajudar a consolidar. Eu posso ter análises também de linhas duplicadas e todo esse trabalho Exato. operacional. A gente tem um caso que eu gosto muito aqui, que a gente teve um dia que, embora seja simples, foi marcante. A gente tinha uma lista de veículos do cliente e os seus combustíveis, né? E aí lá na linha mil e tanto, a IA pegou que tinha um Onix a diesel. E ela identificou que aquilo poderia ser um problema. E já sinalizou para que o cliente ou corrigisse ou verificasse aquele item, né? Então, Uhum. esse tipo de análise que a IA dá, seria muito difícil uma pessoa batendo linha por linha, né? Vamos dizer, 10 mil linhas, batendo uma a uma, Uhum. ver se tem alguma inconsistência. Mesmo usando fórmulas, seria difícil, né? E a IA acaba dando esse ganho. Claro que a nossa IA é especialista, ela é treinada para isso, mas eu acredito que algumas IAs também mais simples, para quem, né, quer testar, já teriam algum efeito, né, nesse sentido. Exato. Até me lembrei de um outro exemplo também falando de transportes, que seria o cálculo de distância entre 2 CEPs. Então, já vieram várias empresas, né, pra gente com uma planilha enorme, e aí elas não sabiam quanto que era essa distância entre 2 CEPs para daí tu fazer o cálculo de emissão. Se tu colocar essa planilha no Gemini, ele vai conseguir te trazer, porque ele vai ter essa conexão com o Google Maps também. Então já vai te auxiliar muito, Perfeito. né, nesse caminho aí para fazer esse cálculo de emissão de transporte. Ótimo. Bom, indo para a questão de energia e resíduos, né, para essa outra pauta, tu enxerga ganhos também hoje que a IA pode dar para quem gerencia energia, para quem gerencia resíduos, que pode ser aplicado para ganho de escala, para ter uma entrega melhor para o cliente, enfim, como é que tu enxerga na prática isso? Legal. Eu acho bem interessante, né, tanto energia como resíduos no sentido de monitoramento do que vem acontecendo e até mesmo para realizar uma análise preditiva. Então, a gente tem os dados, né, do mês passado até esse mês. Então, com o IA é possível fazer uma análise preditiva, né, do que pode estar para acontecer aí nos próximos meses e a gente já tomar uma ação efetiva em cima disso. Outros pontos também, né, é que a IA pode dar insights de como a gente pode reduzir as emissões com base nesse histórico que a gente já tem. Então, por exemplo, na parte de resíduos, eu tenho meu histórico da quantidade que foi gerada e quais destinações que eu tive. A IA pode analisar, né, quais que foram as destinações, já ter as emissões e já sinalizar, olha, daqui a pouco essa quantidade de resíduo orgânico que vai para aterro, tu pode destinar para compostagem, já vai reduzir as emissões. Ou então tu pode começar a realizar a segregação do resíduo e destinar para reciclagem aquilo que é o lixo seco. Também já vai reduzir as emissões. Ou então para energia, pensar também em outras alternativas de como reduzir. Por exemplo, instalação de painel fotovoltaico ou então aquisição de iREC. Então tudo isso a IA pode ir realizando análises, né, e ao mesmo tempo te dar insight de como reduzir essas emissões.
Sim, e imagino que na parte documental, né, MTR, eu posso ter uma pasta com MTR, um notebook LM, que é uma ferramenta do Google, poderia analisar, poderia achar, que nem tu falou também, outliers e enxergar algumas oportunidades ali no meio e principalmente tirar o trabalho manual, né? Porque às vezes Perfeito. alguém tem que pegar esse MTR e lançar em algum lugar e tendo isso com IA é muito mais fácil esse tratamento de dados, essa análise e tudo mais, né? Para N, não só para o inventário, para N finalidades que a empresa venha a ter, né? Com resíduos, energia, Uhum. a parte documental também, né? Então, isso é algo interessante. Um outro ponto que é sempre uma dúvida que todo mundo que, né, tem gestão de equipe, não só para sustentabilidade, mas para qualquer finalidade, como que eu capacito a equipe para usar IA? Porque às vezes é tanta informação, é tanta novidade, é tanta ferramenta nova sendo lançada. Agora edita vídeo sozinho, agora faz não sei o que, a gente vê um monte de case e fica, né, às vezes até perdido em como começar. Mas um ponto é como que eu capacito a equipe para que o time de sustentabilidade ou de outras áreas até possam usar a IA da melhor forma. Como é que tu enxerga essa jornada? Porque imagino que uma pessoa do time saber utilizar bem não é suficiente, né? Tem que ser algo um pouco mais do time como um todo para que se gere valor de verdade, né? E como que tu enxerga essa parte de capacitação das pessoas para que elas saibam usar IA da melhor forma? Bom, então, primeiro, né, para tu começar a utilizar essa IA. Eu vejo aqui que é importante tu ver algum problema que tu tem no teu dia a dia, algum desafio, e a partir dele tu iniciar, né, essa jornada para utilizar a IA. A gente tem IA hoje para várias funções, se a gente começar a pesquisar no YouTube, no Google, vai aparecer muita solução. Então, o ideal é primeiro identificar algum desafio que tu tem no teu dia a dia e aí, a partir disso, buscar a melhor solução utilizando IA. Uma sugestão, né, é pensar nesse teu desafio e aí trocar uma ideia com o Cloud ou então com o Gemini e entender qual a solução que ele vai dar. E a partir daí, aos poucos, tu ir utilizando, tu ir introduzindo. Agora, no sentido de capacitação da equipe como um todo, eu trago até um exemplo da Planton, né, o que a gente está fazendo atualmente. A cada uma vez, né, por mês, a gente tem o nosso IA Day, né, que a gente chamou aqui. A gente tira uma parte aqui do nosso dia para conversar sobre projetos que cada um da equipe está utilizando IA no seu dia a dia. E aí, com essas trocas, a gente consegue identificar, né, o como que o pessoal está utilizando, né, cada um na sua área, e dessa forma a gente consegue aprender com os outros e tendo essa troca de ideias. Então, é uma excelente forma também de ir capacitando, né, a equipe. Porque cada empresa vai ter a sua forma de utilizar, né? Cada empresa vai ter a sua boa prática e cada ferramenta Uhum, vai fazer sentido para uma empresa diferente, né? Por isso que eu concordo, ter algo personalizado em que o time vai trocando ideia é fundamental, né? uhum. Para que seja na realidade da empresa mesmo, né? Aproveitando, Sara, esse ponto, quais são as principais barreiras que tu enxerga hoje? Por que que as empresas não usam IA hoje? 80% dos processos, 90% dos... Tem alguns estudos que falam, né, que uma média hoje aí de quem está usando está 20, 25%. É, o que que tu acha que são as barreiras para que se use mais, para que a IA realmente chegue a novos níveis de aplicação nas empresas, né? Certo. Olha, eu vejo que talvez algumas empresas podem ter algum desafio ou então algum medo em relação à segurança da informação, algo nesse sentido. Ou então mesmo tenham medo de utilizar, porque não vão saber utilizar muito bem essa IA. Então eu vejo que principalmente nesse sentido. É, eu concordo contigo. Será que tem uma questão de custo também? Talvez não, né? É mais. É, porque para iniciar tu não tem um custo muito alto também, né? Sim. Mas Ótimo. Bom, é, um ponto sobre erros. IAs cometem erros, né? IAs cometem erros. Como exato. é que é isso? Como é que se lida com isso? Como é que tu vê? Dá para confiar cegamente? Tem que fazer um duplo cheque? Uhum. Como é que tu vê? Sim. Bom, o que acontece? A IA, ela vai te responder de acordo com a pergunta que tu fez para ela. O que acontece? Às vezes a gente dá pouco contexto para a IA, né? Dá pouca informação para ela,
E aí pode ser que ela vá alucinar, ela vai criar alguma resposta com base naquela informação que tu deu para ela, e de fato, né, ela pode dar alguma informação que não faça muito sentido. Às vezes acontece isso. O que ajuda muito é tu dar mais contexto, tu dar mais informação para ela conseguir trabalhar em cima disso e assim reduzir, né, essa chance de erros. E de fato, né, às vezes a IA pode dar uma alucinada. Então, uma coisa que eu faço muito também, né, no meu dia a dia, eu tento dar o máximo de contexto para ela quando eu vou fazer alguma solicitação. E assim que ela me retorna, eu dou uma verificada, dou uma checada só para ver se realmente está tudo certo e assim eu dou seguimento. Mas é importante sempre dar uma verificada, né, dar uma Sim. alinhada ali. Um ponto que é legal a gente falar também para quem está nos acompanhando e talvez até já começou essa jornada de IA, como que se usa IA no nível muito avançado? A gente fala de Notebook LM, ChatGPT, Gemini, Cloud e tal, mas como é que é uma aplicação avançada, assim? Quem é brabo no assunto, o que está fazendo para gerar valor, assim? Tem alguns elementos, algumas ferramentas que são de um nível mais avançado que tu queira citar? Uhum. Depois eu posso sugerir algumas também. Claro, com certeza. Bom, eu vou usar um exemplo aqui que é a criação de sistemas, né? Então é algo que a gente vem estudando também, né, aqui na Planton. Então, por exemplo, tu criar um sistema do zero, como calculadoras, né, de pegada de carbono ou coisas nesse sentido, se tu for pensar em criar do zero isso sem utilizar a IA, tu levaria muito tempo e talvez não ficaria com a qualidade que uma IA faz. Então, utilizando cloud code, ferramentas mais avançadas, é possível tu criar sistemas, mesmo não sendo diretamente de uma área de tecnologia, mas tu já consegue criar algo bastante interessante nesse sentido. Uhum, ótimo. É, esse ponto é hoje não precisa ser programador para fazer um sistema, né? Tem alguns pontos que eu tenho gostado muito assim também. Tá sendo muito falado o Cloud Cowork, né, com as skills em que a gente pode programar atividades, né, para que elas sejam feitas de fato sozinhas, como se fosse um agente, um colega dentro da empresa que tem acesso a todos os dados, pensa sozinho, executa sozinho, escreve e-mail, faz tudo, né? Então acaba dando um ganho de produtividade muito grande o Cloud Cowork através das skills, é uma forma avançada. A gente tem visto também o Obsidian, que é uma ferramenta que ela acaba sendo quase que uma memória externa da IA, porque tu falou muito bem. A IA vai responder muito bem a um problema se ela tem contexto. Se eu colocar uma pergunta genérica ali num chat, ela vai me responder de forma genérica. Agora, se eu tenho muitos elementos, eu consigo ter respostas muito mais avançadas, né? E o Obsidian, Uhum. até vale a pena, né, quem está acompanhando pesquisar também, é uma ferramenta que tem ajudado muito a ter uma memória externa IA, né, com arquivos Markdown, e aí acaba que a IA consulta esses arquivos, reuniões e uma série de dados para resolver um problema mais complexo ou para dar uma resposta mais precisa, né? Uhum. Então essa é uma outra forma. O cloud vem ganhando um terreno muito grande, né? Depende de quando que as pessoas vão estar ouvindo esse nosso podcast também, porque a IA anda muito rápido. Amanhã o ChatGPT, o Gemini lança uma versão disruptiva também que acaba sendo muito boa e acaba gerando valor, né? Então, Uhum. mas nesse momento, Cloud Cowork, Cloud Code, como tu citou, são ferramentas muito boas, né? Bom, indo mais para nossa parte final, tu enxerga que hoje as empresas estão usando IA na área de sustentabilidade de verdade, profundamente? Como é que né, tu que fala com várias empresas de todos os portes, todos os setores, como é que é a tua avaliação do uso, do nível de uso de IA hoje dentro das empresas? Olha, a visão que eu tenho é que a gente ainda está numa fase bem inicial, né? São poucas as empresas que usam o chat GPT, até mesmo para pedir alguma informação, né? Então, realmente, a gente está numa fase bem inicial. São poucas que usam, né, nesse nível mais básico e muito menos em nível mais avançado. Então, a gente tem muita coisa para crescer e para desenvolver ainda nessa área. Sim, é verdade, né? Várias áreas estão ainda nessa fase. Sara, quero te agradecer pela presença aqui, pelo nosso bate-papo, pelo teu conhecimento que, né, tu conseguiu compartilhar com quem está nos acompanhando. Foi muito bom falar desse tema também, que tem mudado as empresas, né? E quero dar um recado para quem está acompanhando. Essa nossa série sobre IA vai ter muito mais conteúdo sobre esse assunto.
Quem quer se especializar nessa pauta, a gente recomenda que nos acompanhe. Quem quiser nos seguir nas redes sociais também, @PlantonOficial, Instagram, LinkedIn, YouTube. E lá a gente está construindo muito conteúdo sobre esse e muito mais temas também na área de sustentabilidade e nessa nossa temporada do podcast focado em IA, que é um assunto que a gente enxerga que a gente vai conseguir gerar valor para quem está acompanhando, porque é uma pauta muito latente, né? Até o próximo episódio.